Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão aí, você me ama em Cristo? Fala no final desse culto, você vai me levar para comer um lanche. Aleluia. Amém. Querido, vamos lá, abra comigo a palavra de Deus. Pode se assentar por gentileza. Em Hebreus capítulo 12, versículo 26. Eu ministrei essa palavra de manhã e foi muito forte a palavra em si, a unção que fluiu. E eu acredito que não vai ser diferente nessa noite, amém? Eu acredito que vai ser impactante nessa noite. É uma experiência que você está tendo e você decidiu ter nessa noite. Você poderia, como nós iniciamos o culto, convide que nós estamos agora iniciando as nossas reuniões de adoração, poderíamos estar em diversos lugares. Talvez não em lugares que nós gostaríamos de estar. Talvez alguém aqui gostaria de estar em Paris agora, se tivesse condição, ou qualquer outro lugar do mundo. Mas você escolheu estar aqui, então essa decisão tua certamente vai influenciar o agora e vai influenciar também a eternidade, amém? Porque nós falamos isso domingo, que toda e qualquer decisão que nós tomamos, ela tem o poder de influenciar o hoje e também a eternidade. Glória a Deus. Hebreus 12, verso 26. O tema da minha mensagem é reino de Deus, reino perpétuo e inabalável. Hebreus 12, verso 26 diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Irmãos, a palavra de Deus diz que todas as vezes em que Deus se manifestava no cume de um monte, por exemplo, há relatos bíblicos que o monte estremecia. Há relato bíblico que Deus, com fulgor e o poder da sua voz, como o som de muitas águas, fazia estremecer. Então a palavra de Deus diz que aquele, o mesmo, cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, presta bem atenção, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Se examinarmos a história da criação, nós vamos ver diversos relatos e momentos aonde aconteceu situações em que Deus, Ele ocasionou e algumas Ele permitiu. E nós vamos ver que situações que trouxeram um certo abalo sobre a terra. Mas a carta aos Hebreus está nos sinalizando que vai haver um abalo. E esse abalo certamente jamais foi visto, ou será visto, a não ser quando acontecer. Que não somente a terra vai abalar-se, mas a Bíblia diz que até mesmo o céu. É um abalo em que cujos homens de Deus e mulheres de Deus não precisam se preocupar. Porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ele fundamenta a sua vida, a sua história de existência na palavra do Eterno. Eu acredito que a mensagem dessa noite será um complemento da mensagem do domingo passado. Porque nós vamos tratar de algumas realidades eternas aqui. É muito interessante nós notarmos que existiam homens que passaram pela terra e que não deixaram apenas saudade, mas foram homens que marcaram a geração. São homens que com a vida que levaram até hoje são mencionados em uma pregação como essa, ou dentro de uma sala de teologia. São homens que ainda são lembrados porque marcaram a sua geração. Foram homens que carregaram o cabode de Deus. Foram homens que trouxeram em sua carne a glória de Deus. Foram homens que passaram por cidade, como Charles Finney. E só de passar, Newton, a cidade era batizada no Espírito Santo. John Wesley, só de entrar numa empresa de tecelão, as mulheres que estavam trabalhando começaram a chorar,
ajoelhar-se e arrepender-se de seus pecados, sem que precisasse abrir a boca e pregar qualquer coisa. Apenas a vida deles, a presença que eles carregavam, ocasionava transformação. Eu quero dizer algo aqui, e eu estou diante desses homens. Eu estou diante desses homens. Eu estou diante desses homens e também mulheres. Eu falava com a Andréia, e eu disse de manhã, eu tenho ouvido algumas pessoas que às vezes que a mensagem que a gente prega é de um nível mais elevado, devido à experiência. E eu acredito, e eu falei de manhã e vou repetir agora, que tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente ensina sem ter experimentado, a única coisa que a gente faz é multiplicar a ignorância. Porque quando se prega o que não se vive ou viveu, a gente multiplica apenas a ignorância. Mas o Espírito me disse, eu tive uma conversa com o Felipe, também com a Andréia, e depois orando eu fui buscar o Senhor, porque essa tem sido a minha prática. Senhor, tudo bem, eu quero ouvir de você, do Senhor agora, o que o Senhor pode me dizer acerca disso. Sabe o que o Senhor me disse a respeito de cada um de vocês? Deus disse assim para mim, assim: Wagner, você está pregando para príncipes e princesas. Wagner, você está pregando para homens e mulheres, carregado da mesma unção que você também tem. O mesmo Espírito que está em você, também habita neles. E aí Deus disse assim: Wagner, continua a pregar como você tem que pregar. Olha para o teu irmão e fala assim: você é cheio da unção. Fala para o teu irmão: você é cheio do poder. Talvez você só não saiba. Talvez isto custe a acreditar que você é alguém, escute bem, que a partir do dia e do momento em que você aceitou a Jesus Cristo, você se tornou cooperador com Ele. Pedro escreve em sua epístola que nós somos coparticipante. Diga para o seu irmão, diga para ele, fala para ele: você é coparticipante da natureza divina. O que se entende de coparticipante? Aí você pode dizer assim: pastor, é alguém que participa junto. Não. No grego, essa palavra coparticipante, ela significa sócio. Escuta o que eu estou dizendo. Em Cristo você se torna sócio de Deus, da natureza dele. Então você não é alguém qualquer, você não é apenas mais uma pessoa, um número nesta igreja ou na face da terra. Embora o censo tenta contabilizar, mas o céu nunca viu e nunca olhou para você como número. Nessa manhã nós tivemos uma criança, um adolescente, rendendo-se a Cristo e entregando a vida a Jesus. Foi o único, um menininho lindo. E quando eu chamei ele, o Espírito Santo disse assim para mim: a igreja vai vê-lo como criança, mas diga para a igreja que eu não estou olhando para uma criança. Porque quando Deus olha para você, escuta só, Ele não olha para você como você está agora, Ele olha para você como você é nele. Não, eu vou repetir. Deus não olha para você como os homens olham. Deus não olha para você como as pessoas te olham. Deus olha para você, Ele consegue enxergar você nele mesmo. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele vê em você um pastor, o profeta, o ungido, o carregado da unção, cheio de autoridade, o adorador, o ministro. Ele olha para você, Ele vê o que você não consegue ver. Ele olha para você e vê o que ninguém vê. Ele olha para você e Ele vê até o que você não vê. Mas vamos aqui.
aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, é a promessa dele. A Bíblia diz que todas as profecias hão de se cumprir. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Verso 27, as palavras ainda uma vez. Eu acho isso fantástico, porque a carta aos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ela é a única carta do Novo Testamento que não tem autor. Não tem quem a escreveu. Não leva carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Romanos. A carta dos Hebreus não leva nome de ninguém. Alguns teólogos acreditam-se que foi o apóstolo Paulo que a escreveu, devido à maneira da escrita, a forma da escrita, o grego koiné, porém mais refinado. Mas não se tem certeza. Então dizem, se não foi Paulo, foi algum discípulo de Paulo. Mas também não se tem certeza. Mas o que se tem certeza é que a carta aos Hebreus é a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. O que é cristocêntrica, pastor? É a carta que coloca de uma forma tão poderosa o Cristo no centro de todas as coisas. É a carta intitulada pelos estudiosos como a carta que é a graça explicando a lei. A carta aos Hebreus, ela é a magma. Ela carrega uma certa magnitude e a unção e o poder do Espírito Santo. Agora essa carta está falando para nós, porque sabemos que toda a Bíblia foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. Posso ouvir um amém? As palavras ainda uma vez. Cara, eu acho que nenhum pregador da face da terra iria escrever o que foi escrito e iria dar uma ênfase para essa fala, ainda uma vez. É como se, olha, eu estou fazendo o que estou fazendo agora, mas amanhã, ou daqui um ano, daqui 10 anos, eu voltarei a fazer. Essa promessa, ela está completamente submetida ao Kairos, ao tempo de Deus e não ao Cronos. Porque não há uma data estabelecida para que quando isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa, aquilo que sai da boca de Deus não volta vazia para Ele. Céus e terras passarão, mas a minha palavra... Céus e terras passarão, mas a minha palavra... Por isso que ainda hoje falamos de homens que já morreram. Porém, a palavra que eles carregavam, a unção que eles carregavam, eternizou as suas vidas. Ei, irmãos, eu quero acreditar e eu acredito que eu não estou diante de pessoas nessa noite que vão morrer e vão deixar apenas saudade. Não, eu estou diante de homens e mulheres que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus elegeu, que Deus ungiu e que vai marcar esta geração. E isso não pode chegar ao seu coração como uma utopia. Isso é uma verdade eterna, é o que Deus pensa a nosso respeito. É fazer valer o sangue do Cordeiro. As palavras ainda uma vez indicam, olha só, a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Fala para o teu irmão, tudo o que você vê, tudo o que você toca é transitório, é passageiro. Mas o que você não vê é eterno. Olha para essa pessoa que está do seu lado. O que você está vendo é transitório. Está vendo esse corpo? Uma hora ou outra vai deixar de existir. Mas o espírito que está sobre esse corpo nunca morrerá. O seu verdadeiro eu não é essa capa, não é essa vestimenta da carne. O seu verdadeiro eu é a sua alma e o seu espírito.
foram criados para a eternidade. Ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Escuta o que eu vou te dizer, igreja. Nós vamos viver essa palavra vai acontecer. Sabe o que veio aí, o que nós passamos? Nós passamos uma pandemia que muita gente se abalou, muita gente, e até hoje ainda está abalado. Mas há um abalo que vai vir da parte de Deus, e esse abalo é muito maior, porque está dizendo que não apenas a terra vai ser abalada, Nilton, mas vai ser abalada até os fundamentos do céu. Vai ser abalado, vai ser abalado, vai ser abalado. E Deus revela o propósito desse abalo. Esse abalo tem um propósito, para que aquilo que não é eterno e permanente, aquilo que não é permanente, aquilo que não é eterno, vai cair. Então eu quero liberar essa palavra, segundo as Escrituras. Você vai viver um abalo da parte de Deus, porque se tiver qualquer coisa em você que não pode estar, ou que não deve estar, vai cair. Mas aquilo que é pregado, aquilo que é anunciado, aquilo que é estabelecido pelo Espírito do eterno Deus, vai permanecer. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Uau! Eu vou dizer algo para vocês, olha aqui para mim. Não é qualquer adoração que Deus recebe, não é qualquer adoração que Deus aceita. Eu não sei por que tanto orgulho, cara. Sabe, na religiosidade é permitido fingir ser, para que as pessoas finjam acreditar. Quantas pessoas que pegam na sua mão, e elas fingem acreditar num personagem que você criou. Elas fingem acreditar em um personagem que nós criamos. Mas na verdade, quando você sai, logo elas falam: ela não é nada disso, ele não é nada disso. Mas elas fingem acreditar, porque na religiosidade isso é possível. Mas o reino de Deus não. Quando o reino de Deus se manifesta, você começa a entender que nem tudo que reluz é ouro, filho. Quando eu preparava essa mensagem, Deus falava isso comigo. Sabe quando Jesus olhou para os saduceus, para os fariseus, e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas, 7 vezes. Aí Jesus, ele embute uma fala dizendo assim: hipócritas. A palavra hipocrisia no grego, sabe o que significa? Mascarado, personagem. Mascarado personagem. Tem pessoas que criam. Tem pessoas que criam o personagem do coach. Elas dão os melhores conselhos da terra, mas elas não conseguem praticar. Eu acho isso cômico. Fala de como ganhar seguidores, mas elas mesmas não têm seguidor nenhum. Elas acham que like e seguidor de Instagram, isso não é seguidor, filho. Seguidor é aquele que acompanha, aquele que segue o teu exemplo. É aquele que olha para você e fala assim: cara, eu quero ser como essa mulher, eu quero ser como esse homem. Jesus estava passando, e tinha um camarada que estava observando. Filipe, André, e eles estavam intrigados com Jesus. E eles disseram assim para Jesus: onde mora? Essa palavra onde mora, na nossa mentalidade, é onde é a sua casa. Mas no grego não é isso que significa. Na verdade, o que aqueles homens perguntaram para Jesus era: como você vive?
Olha só a resposta do mestre. Ele não parou e se exibiu. Olha, a minha vida é assim, eu oro tantas horas por dia, eu subo ao monte, eu desço do monte, eu jejuo. Não. Olha a resposta do mestre. Você quer saber como eu vivo? Você quer saber a maneira que eu vivo? Olha a resposta do mestre. Come on, let's go. Vem, segue-me. Vem ver. Vem e veja. Vem e veja. Vem e veja. Que vida é esta, irmão? Que até hoje atrai seguidores no mundo inteiro. Você não vê, mas acredita. Então eu quero dizer algo para você, queridão, presta atenção. Não tenta viver como um homem normal, quando você deixou de ser normal ao receber Jesus Cristo, o reino dele inabalável e perpétuo. Fala para o teu irmão, fala para ele: você não tem nada de normal. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você acredita num Deus que você nunca viu? Está se esforçando para ir para um céu que você nunca teve lá. Falamos uma língua que nós não entendemos, a não ser quando o Espírito Santo dá a interpretação. O que tem de normal nisso? Então não é suficiente conhecimento, é preciso ter revelação. Querido, não queira se levantar aqui fora sem antes Deus levantar você aqui dentro, porque o dia em que Deus levantar você aqui dentro, você não vai se dobrar diante de ninguém, e de ninguém, e de ninguém, e de nada. Sabe qual que é a alegria dos caras hoje? A alegria, eu falei de manhã, vou repetir. A alegria das pessoas é encontrar alguém famoso. Vamos tirar uma selfie. E o cara posta na rede social dele, para que alguém veja. Aí as pessoas dizem: uau, olha só que ignorância. Você está lá com fulano, você tirou uma foto com o bonitão lá, sei lá, qualquer um aí famoso. Aí você coloca no seu Insta. A sua ideia é que as pessoas se vejam e dizem assim: nossa, ele é amigo dele. O cara nem sabe o seu nome, não quer nem saber quem é você. Mas você tira foto, posta no seu Instagram. Sabe por quê? Porque você acha que vai enganar as pessoas. É uma vida de fingimento, de hipocrisia, de máscara. E você se alegra. Aí eu tirei uma foto com fulano de tal. Aí deixa eu tirar uma foto com esse ciclano de tal. Vamos tirar foto para que as pessoas pensem que nós somos amigos. Olha para o teu irmão e fala assim: você carrega dentro de você o maior homem que passou nessa terra, e o seu nome é Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, nesta manhã ele tomou café comigo. Eu só não tirei foto porque ele não aparece. Nesta manhã eu almocei com ele, eu só não tirei foto porque ele não aparece. Você quer tirar foto dele? Enfia o celular dentro da goela. Tira uma foto que ele está aí dentro de você. Ele está aí dentro de você e posta na rede social: Jesus está aqui comigo. Ninguém vai comentar porque não vai ver, mas ele está com você. Ele está mais com você do que aquele que tirou a foto e você postou. Sabe, querido, precisamos entrar em um outro lugar. Precisamos começar a viver uma vida dizendo: calma aí, eu não sou qualquer um. 1 Coríntios 3,16 diz que eu sou a habitação de Deus. Eu sou a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Diga para o teu irmão: você é a habitação de Deus. Diga para ele: Deus habita em você. A palavra habitação no grego é palácio. Você é o palácio do eterno, irmão do céu. A mansão mais linda e mais cara do mundo não chega perto de quem você é. Eu vou repetir. O palácio mais lindo da terra não chega perto de quem você é. Então comece a valorizar-se. Comece a cantar e viver o canto. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
Querido, a gente canta e não vive. Você precisa andar nessa terra como alguém precioso. Jesus não morreu pela mansão do Neymar. Jesus não morreu pela mansão como que é lá? Dos Estados Unidos lá? A mosca lá. Não. Ele morreu por você. Você foi o preço. Ele pagou o preço e comprou você. Não tem nada mais belo, não tem nada mais lindo. Se existem as maravilhas do mundo, saiba, você é a primeira e não é a maravilha do mundo. Você é a maravilha da eternidade. Ah, meu Deus do céu, escuta o que eu vou te dizer. Ezequiel diz que a formosura de Lúcifer era sem igual. Olha aqui para mim. Ele era o anjo mais belo. Ele era o anjo mais lindo. A sua beleza era quase que incomparável. Escuta o que eu vou te dizer. Eu estou te levando para um outro lugar e você precisa vir comigo. Mas quando Deus decidiu na eternidade, eu vou fazer alguém que é a minha imagem e a minha semelhança. Satanás já não estava mais no céu, Lúcifer já não estava lá, ele já tinha virado Satanás, o anjo caído. E quando Deus decide fazer isso na eternidade, ele desce, segundo os estudiosos, ao Monte Moriá, pega do pó e começa a fazer um negócio. Eu posso imaginar Satanás e os anjos que com ele caíram. Escuta só, vem comigo. O que o Eterno está fazendo? Ele estava lá. Aqui o olho, aqui o nariz, aqui isso, aqui vai fazendo. Eu acho que os demônios não entendiam direito. Nós não estamos entendendo nada o que ele está fazendo. Aí decide Deus falar: é a minha imagem, Selém, e a minha semelhança. Não é apenas imagem, mas também a semelhança. É que Deus está testificando de uma forma tão sobrenatural que você é a cara dele. Olha aqui para mim. Você é a cara dele. Deus, traga cura agora, Senhor, a todos que aqui estão. Senhor, liberta agora pelo poder do Espírito Santo de maldições hereditárias, palavras malditas, palavras que reduziram, Senhor, o seu povo, a sua igreja, a comiseração. Vem com a tua palavra trazendo cura, Espírito Santo. Flua nesse lugar, flua nesse ambiente, flua em nós, Espírito Santo. Quando Deus disse é a minha imagem e semelhança, e quando Deus sopra nas narinas, eu consigo imaginar com uma mente santificada Satanás mordendo a testa. Não me diga como isso acontece. Mas ele diz: o que é isso? Eu era até então o ser mais lindo e mais belo, e agora Deus está dizendo que fez alguém mais do que eu. Diga para o teu irmão, mas diga com vontade, por favor. Põe um pouquinho de alegria aí. Até parece que não é batizado com o Espírito Santo. Põe alegria aí, põe o óleo da alegria aí. Fala para o teu irmão: você é mais lindo. Não, diga para ele, fala: você não precisa de botox, mas se fizer tudo bem. Você não precisa de cabelo, mas se quiser pôr, tem agora a Clínica Homens. Eu já ganhei de oferta, vai fazer crescer aqui atrás. Mas não precisa. Para ficar bonito, você só precisa ter a revelação de dentro para fora. Você é a imagem, você é a semelhança do Deus eterno, do Deus criador, do Deus soberano, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele é a garantia do seu futuro, ele é a garantia da sua eternidade. Aleluia, escuta bem. Essa canção é antiga, mas não se trata da canção, se trata de quem estamos cantando.
para quem estamos cantando. Se trata daquele que foi na cruz e morreu, e daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Se trata daquele que está sentado à direita do Pai, e Ele mesmo quis estabelecer você juntamente sentado com Ele. Se trata de uma realidade eterna e soberana do eterno e soberano Deus. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 1, que o seu trono está, escuta bem, você permanece para isso, que o seu trono está estabelecido acima de principados e potestade, acima de doenças e enfermidade, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. O seu trono está acima, e a Bíblia diz que Ele está sentado e Ele está rindo dos seus inimigos. E Ele diz no capítulo 2 da carta aos Efésios, que agora eu e você, a igreja amada, a igreja querida, a igreja desejada do Deus eterno, está assentado com Ele. Sem Jesus você estava aqui embaixo. Sem Jesus você facilmente era influenciado por demônios. Sem Jesus era fácil e compreensível você realmente viver uma vida de apavoro, uma vida de medo, uma vida de raiva, uma vida de ódio, uma vida de ofensa. Mas agora em Jesus você não está mais aqui. Agora a arena que você vive não é a arena do mundo, não é o cosmo. A arena que você vive não é a arena da covardia. A arena que você vive agora se chama arena da fé. É a arena da fé. Por isso que todas as vezes que Deus queria falar com João na ilha de Pátimos, Deus dizia para João: João, sobe. João, sobe. João, sobe. João, sobe. Escuta, querido, o culto desta noite é o culto onde Deus está dizendo para mim e para você, dentro de uma realidade eterna: é igreja Lagoinha, é hora de subir, é hora de subir. Você pode ter entrado aqui caído, você pode ter entrado aqui se arrastejando, você pode ter entrado aqui para baixo, desanimado, desencorajado, mas existe uma unção, existe um poder que habita em você, e esse poder, que é o do ressuscitado, está dizendo: sobe, sobe, sobe. Vamos lá, Lagoinha, sobe. Vem o teu reino, Jesus. Vem o teu reino. Eu vejo doença indo embora. Eu vejo enfermidade saindo. Condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vejo saúde entrando. A cegueira acabou. O espírito de engano indo embora. Porque se o inimigo vier por um caminho, está escrito e selado está, ele voltará, ele retrocederá por 7 outros cobertos de vergonha. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: chegou o tempo da sua dupla honra. Chegou o tempo também do seu posicionamento. Pode se sentar mais um minutinho só. Xarabacandaralabaços. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, irmãos. E tem gente que acha que porque aprendeu meia palavra, ora muito. Tem gente que acha que por conta da sua oratória, porque ficou boa, agora pode tocar o coração de Deus. Eu vou só consertar a fala aqui do meu nobre pastor Marcos, o Silas Malafaia da Lagoinha. Quando eu digo o que digo, eu digo assim: Deus não responde a oração de quem pede. Deus responde a oração de quem se alinha. É um tempo de alinhamento que Deus está trazendo para a nossa vida. Esses 3 anos para nós vai ser muito profético, gente.
partir desses 3 anos a gente vai ver o quanto Deus vai fazer nessa casa. E o Senhor tem dito para mim que vai haver grandes mudanças, mudanças expressivas. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus vai levantar homens e mulheres neste lugar de uma forma violenta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: olha, talvez daqui a um tempo você nem vai mais me conhecer direito. Eu vou estar tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que eu vou transbordar, mas transbordar de Deus, transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, transbordar à frente, transbordar todos os lados. Vai haver um transbordo da presença em minha vida. Sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável. A Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que eu entendo da adoração? Jesus, quando ele fala da adoração, ele fala de 3 tipos de adoração. Quantos tipos? Fala para o teu irmão assim: não fale com ninguém, porque quando alguém está falando, a gente escuta. 3 tipos de adoração. Com a samaritana ele falou, olha o que ele disse para os samaritanos: os samaritanos adoram o que não conhece. Fala para o teu irmão: adoração ignorante, porque adorar quem não conhece é uma ignorância. Aí ele fala dos judeus: os judeus adoram o que eles conhecem. Fala assim: adoração pelo intelecto não chega a Deus. Aí Jesus fala de uma terceira adoração. A que Deus procura são adoradores que adorem em espírito, revelação, verdade, conhecimento. 2 coisas precisam estar presentes na tua vida, que são as 2 pernas, 2 asas que vai fazer você voar: conhecimento e revelação. Não basta você conhecer quem é Deus, você precisa experimentá-lo. Deus é um Deus experimental. Por isso que muitas vezes Deus levanta um cara que não sabe nem ler nem escrever, cheio da presença, cheio da unção, cheio da glória, que quando abre a boca comunica a Deus mais do que aquele que já fez faculdade. Por isso que quando Deus chama Pedro, ele impacta. O primeiro a pregar foi Pedro. O primeiro a pregar, na sua primeira pregação, contando somente os homens, 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Hoje a gente precisa fazer 3.000 pregação para converter um. Pedro pregou uma vez e converteu 3.000. Ele não tinha escola. Quando ele é levado diante do Sinédrio, eles falam assim: quem é esse cara? A gente nunca viu ele em faculdade. Aí Pedro fala assim: eu sou indouto, mas eu andei com Jesus. Hoje a gente precisa se esforçar para testemunhar Cristo. Pedro teve que se esforçar para negá-lo. Numa noite fria em Israel, ele coberto com manto. Ele não estava ali coberto com manto porque ele estava apenas com frio. Ele estava se escondendo de pessoas, porque ele disse: se fizeram o que fizeram com o meu mestre, se pegar a gente, o que vão fazer com a gente? Ele estava se escondendo dos romanos, ele estava se escondendo dos judeus. E ele estava lá, mas ele queria ver a cena. Aí alguém chega para ele e fala assim: ei, você é um dos seguidores de Jesus. O que ele fala? Eu não sei quem ele é. Ele se esforçou. Pela segunda vez: você fala como um deles. Eu já disse que eu não conheço. E pela terceira vez o galo canta. Você entende que numa noite escura, ele ainda se escondendo, ele tenta negar, ele não consegue. Hoje, em plena luz do dia, a gente não consegue comunicar a realidade de Jesus vivo e ressurreto. Hoje a gente não consegue transmitir Jesus. Sabe por quê, irmão? Desculpa, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos que a gente não pode ficar cheio de Jesus. A única forma de você ficar cheio de Jesus Cristo é estando vazio de você. O seu ego não pode falar mais alto. Marcelo, é graça, não é mais lei. É o Espírito, não é mais força. Toda vez que você chega com doutrina para uma pessoa que não conhece a Cristo, você mata ela. A doutrina não deve vir primeiro. Primeiro é o amor, irmão. Agostinho dizia: quando o amor ele chega, até aquilo que é pesado se torna leve. A gente quer primeiro, sabe, porque isso é religiosidade. A mudança externa vale mais do que a interna. Então houve um tempo que na religiosidade o que se pregava é: você crente, agora tem que pôr terno e gravata. Você crente, tem que deixar o cabelo crescer, você tem que usar saia. Não foi assim durante um tempo? As pessoas pareciam que priorizavam mais a roupa do que a obra do Espírito interna. Nada contra usar terno e gravata, nada disso, pelo amor de Deus.
Mas o que vale não é a que eu sou aqui fora, o que vale é o que eu sou aqui dentro. O que eu vale é você chegar na minha esposa e falar: como que é o Wagner em casa? Chegar para a Sara e falar: você vê seu pai lendo Bíblia? Você vê seu pai orando? Como é o seu pai dentro da sua casa? E ela vai te falar. Estou finalizando. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder, filho. É poder, irmão. É poder, é unção. É o que transforma a vida de pessoas, é o que faz o pecador deixar de pecar, é a unção. O Espírito Santo, é papel dele convencer-nos a respeito do pecado. Tem pessoas que estão orando em línguas e não muda de vida. Tem pessoas que são arrebatadas, levanta, cai, levanta, parece que está brincando de vivo ou morto. Sai da igreja e não muda. Até escandaliza a vida dos outros. O reino, a palavra reino aqui é basileu, poder real. Poder real, realeza, domínio, governo. Quero iniciar, eu quero declarar, dizendo, eu quero dizer que quando ensinamos coisas que não experimentamos, multiplicamos a ignorância. Jesus foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Olha o estilo de vida de Cristo. Nós fundamentamos hoje a nossa vida em prosperidade material e não em prosperidade bíblica. Porque a verdadeira prosperidade não significa ter tudo, mas a verdadeira prosperidade significa não sentir falta de nada. Talvez você não vai ter tudo o que você queira, mas não vai te faltar nada. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não vai faltar presença. Eu vou repetir: não vai faltar presença. Não vai faltar presença. Não vai faltar presença. Escuta bem: quando você prioriza a face, a mão te segue. O problema de muitos de nós é que por muito tempo priorizamos só as mãos. Fomos ensinados por meio de pregações a buscar a mão e não a face. A Bíblia diz, o salmista fala que nós nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. Irmão, Deus não quer que você pareça com a mão dele. Deus quer que você pareça com a face dele. Então é tempo de buscar a face, não a mão, porque nem todo mundo que tem a mão tem a face, mas quem tem a face tem tudo, tem tudo, tem tudo. É tempo de buscar a face do Eterno. Ele nunca construiu nada para si, Jesus, mas ensinou homens que cheiravam a peixe a exalar o melhor perfume que a humanidade já sentiu, o perfume de Cristo. Ele não construiu um castelo, mas foi chamado de Rei da Glória, por construir no interior de pessoas como você e eu, um reino que não pode ser amarrado, o império que nunca vai desmoronar. Ele abala as coisas terrenas e naturais para que a essência perpétua do seu reino estabeleça as abaláveis. Esses dias uma pessoa disse assim para mim: ainda bem que Deus, você viu, Deus só fez um fulano de tal. Deus só fez um fulano de tal. Eu disse: calma aí, filho, deixa eu te explicar um pouquinho. Você não tem do que se gloriar nisso. Se você é o que você é e você está fazendo o que você está fazendo, não tem a ver com você, tem a ver com a graça. Você entende, gente? Não tem a ver com a gente, irmão. Paulo disse: se eu tiver que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Quando falamos do reino de Deus, querido, logo vem ao meu coração a palavra acesso. O que mais a gente ouve, até aqui na Lagoinha, é chave. Deus está te entregando chave, irmão. Deixa eu te dizer, tem gente aqui que está que nem chaveiro. É tanta chave, mas é pouco acesso. Toda vez que Deus fala de chave, Deus fala de acesso, meu irmão. E quando o Senhor me trouxe esse entendimento, sabe o que Ele diz assim: eu coloco uma porta sobre a tua vida, e esta porta que eu coloco, ela vai te dar acesso a outros portais. Então você precisa receber a chave. Fala para o teu irmão: você tem que pegar a chave e você precisa acessar. Porque se você pega a chave e não acessa, não muda nada. É pegar a chave e acessar.
Aí você acessa uma porta e de repente aquela porta te abre portais. E você vai acessando, e você vai acessando, e você vai acessando, e você vai acessando. Já não sou eu mais quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E você vai acessando, 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 acessando. E você começa a viver como Abraão. Você começa a viver uma vida de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. E quem está do teu lado começa a glorificar, porque você passa a ser a expressão da glória de Deus na face da terra. Definição de reino: Estado governado por um rei, teocracia e monarquia. Teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus, e monarquia, governo do homem. Conjunto de súditos de uma monarquia, domínio sobre o qual o rei exerce governo. O conceito da palavra governo envolve ordem, influência, administração e proteção. O problema de alguns cristãos é ter a posse de chaves, escrituras, mas não saber dizer qual chave destrava qual fechadura. O segredo não é possuir chaves, mas ter conhecimento, revelação e saber para que as chaves servem, como utilizá-las. Durante anos, o termo reino de Deus foi apresentado para nós e pela religiosidade para nós como lugar futuro, que só poderia ser acessado após a morte. Mas Jesus quebrou paradigma e sofisma acerca disso, trazendo a ideia de que esse reino deve ser vivido pela fé antecipadamente, e assim manifestá-lo através de uma vida de governo no Espírito. Por isso que ele ensinou os discípulos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Se ele disse venha a nós o teu reino, é porque o reino pode chegar agora para você. Na verdade ele já chegou. Fala para o teu marido: já chegou. Lucas 17 verso 21, Jesus disse o quê? O reino de Deus está dentro de você. Você pode colocar a mão no seu ventre espiritual e dizer: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Diga mais uma vez: o reino de Deus está aqui. Eu acabei de dizer, o reino na concepção grega, basileu, poder real. Irmão, deixa eu te dizer, muitos de nós estamos buscando fora o que só podemos encontrar dentro. Deixa eu te dizer, todo o poder de Deus, todo o poder que Deus é e Deus tem, está dentro de você. Você precisa entender que você se tornou pela fé e no Espírito o tabernáculo de Deus na terra. Você é alguém que nos dias de Moisés, em que a presença estava numa arca, e quando ela chega na casa de Obed-edom, faz prosperar. Agora essa presença não está mais algo criado pelas mãos do homem. Essa presença agora, ela foi colocada dentro de você, que é criado pelas mãos de Deus. Essa presença está dentro de você. Essa presença está dentro de você. Você precisa dizer isso para que você mesmo ouça. Você precisa dizer isso para que o diabo ouça, os homens ouçam, anjos ouçam. Você precisa dizer e crer que você é alguém que carrega a presença, ao ponto que a doença, que a enfermidade, que a miséria e que todo o mal entenda: ei, ele entendeu, ele tem a revelação, a presença do Eterno está dentro dele. Já não pode mais nenhum mal subsisti-lo, nenhum mal pode prevalecer, porque a presença daquele que é, que era e será, habita dentro dele. Vamos orar. Poder, dunamis. Poder, força, habilidade, poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. O que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Baseado nessa fala, devemos nos perguntar: o que não é o reino de Deus? Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 12:28 diz assim: por isso, recebendo nós um Espírito inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra retenhamos aqui é eixo. No grego significa segurar na mão. Segura a cadeira que você está sentado. Por favor, toca na cadeira que você está sentado. Você pode segurar, sabe por quê? Porque é visível. Mas a Bíblia está dizendo que nós agora temos que segurar. Nós temos que reter, segurar com as mãos
aquilo que não se vê. Isso é loucura. Marcos, tenta agarrar o amor aí. Vai? Não. Você está entendendo o que eu estou falando? Agarra o amor. Conseguiu? Claro que sim. Se você tiver fé. Porque o homem de fé não caminha por vista, mas caminha por visão. Agarra a paz aí, Adriana, a paz está sobre a sua vida. Paulo fala sobre a garra da fé. Nós temos que agarrar o espírito da fé. Agarremos o espírito da fé. Você pode agarrar aquilo que você precisa pela fé. Eu estou falando de um reino inabalável, estou falando de um reino eterno, estou falando de um reino de Deus, estou falando de uma realidade espiritual. E você é espiritual. Eu vou repetir, você é espiritual. Eu não estou pregando para pessoas qualquer, ou qualquer pessoa, eu estou pregando para um povo de Deus. Você é o 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 povo que vai morar no céu. Você é o povo que vai morar no céu. Vai morar lá no céu. Você é aqueles que vão habitar lá. Você vai morar lá, pelo amor de Deus, irmão. Você não é a comida que você come, você não é a bebida que você bebe, você não é essa realidade. É aquilo que você comeu no almoço, talvez já foi embora. Aquilo que você vai comer na janta, daqui a pouco você também vai embora. Mas entenda, você é espiritual. Você é mais do que comida, você é mais do que bebida. Você é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Inabalável, aceleutos no grego, inamovível, não sujeito a derrota e desordem, firme e estável. Você está preparado para viver a maior jornada da sua vida, irmão? Você está preparado para viver a melhor jornada da sua vida? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu queria poder ter um tempo com cada um de vocês. Eu passaria a madrugada inteira atendendo um por um, e só para olhar dentro dos seus olhos e poder dizer assim: ei, você não é o que o pecado diz que você é. Você pode ter pecado até hoje. Você pode ter se masturbado, você pode ter bebido, você pode ter usado droga, você pode ter feito a desgraça que você fez. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza no seu coração. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é o que o pecado diz que você é. Você tem e você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem e que você pode. Você tem e você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem e você pode. Você é, você tem e você pode. Fica com o que Deus fala de você. Fica com o que Deus fala de você. Não acredite no pai da mentira. Do diabo não provém a verdade, dele só vem a mentira, mas de Deus vem a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica de pé, joga suas mãos para o alto e dê glória